Boa tarde para vocês. Hoje aqui no TV Mulher vou responder a uma dúvida da telespectadora Ivone, de Américo Brasiliense, que me pergunta como é a legislação para que se realize a laqueadura tubária. Oi Ivone, tudo bem? Eu vou aproveitar a sua pergunta para comentar um pouquinho sobre a laqueadura e no final eu falarei sobre a legislação brasileira em relação a esse método anticoncepcional, tá? Então vamos lá. A laqueadura tubária, também conhecida como ligadura tubária, ligadura de trompas, esterilização feminina, é um método anticoncepcional permanente, ou seja, para aquelas mulheres que não querem mais ter filhos, tá? Então aqui, conforme vocês podem ver nessa figura, quando o homem ejacula, os espermatozoides migram através da cavidade uterina, penetram na trompa ou tubo uterina. Se a mulher estiver ovulando, o óvulo é captado pela trompa e nessa região da trompa vai ocorrer o encontro do óvulo com o espermatozoide, que é o que nós chamamos de fecundação, tá? Então, a laqueadura é um método definitivo de contracepção, em que se obstrui as trompas por via cirúrgica, de modo que se impede que os espermatozoides migrem para o óvulo. Eles não conseguem encontrar o óvulo, impedindo a fecundação. É um método seguro e sem efeitos colaterais a longo prazo. A laqueadura tubária não interfere nas relações sexuais. Por ser um método altamente eficaz e com a intenção de ser permanente, é importante que se tenha certeza de que a paciente não queira mais engravidar, uma vez que se a mulher que foi submetida à laqueadura se arrepender e desejar engravidar no futuro, nem sempre será possível a reversibilidade da laqueadura. Assim sendo, as mulheres que ainda pensam em ter filhos devem escolher outro método, certo? Entre as desvantagens da laqueadura está a possibilidade de arrependimento, uma vez que, para sua reversão, é necessário cirurgia, porém, com resultado não garantido. Então, casais sem filhos ou muito jovens têm um risco maior de arrependimento, o que faz com que, nestes casos, a laqueadura tubária não seja a melhor solução contraceptiva. Agora, Ivone, eu vou falar sobre a Lei 9.263, de 12 de janeiro de 1996, que regulamenta as situações para que seja realizada a laqueadura tubária. Essa lei vale também para os homens que desejam submeter-se à vasectomia, tá? Então vamos lá. Mulheres com capacidade civil plena, maiores de 25 anos de idade ou pelo menos com 2 filhos vivos, desde que observado prazo mínimo de 60 dias a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, onde nesse período de 60 dias deverão ser oferecidas informações sobre os métodos anticoncepcionais, com o objetivo de desencorajar a laqueadura tubária precoce, a fim de que a paciente possa pensar melhor e, dependendo do caso, mudar de opinião. Então, vou resumir o que eu falei para vocês. Então, homem ou mulher, acima que tenha mais de 25 anos de idade ou 2 filhos vivos, podem se submeter à laqueadura. Mas, desde o momento que a pessoa decidiu fazer a laqueadura até o momento em que a cirurgia será realizada, tem que ter pelo menos 2 meses, onde nesse período o médico vai conversar com você, te explicar sobre outros métodos anticoncepcionais reversíveis, para que, se você optar realmente em fazer a laqueadura, você não venha ter o problema do arrependimento, certo? Essa lei também permite a realização da laqueadura quando existe risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro concepto, testemunhado em relatório escrito e assinado por 2 médicos. O que significa isso? Que se uma gravidez futura pode ser um risco de saúde ou de vida para a mãe ou para o futuro recém-nascido, pode ser feita a laqueadura, desde que 2 médicos atestem e assinem, certo? Bom, uma condição para que se realize a laqueadura
é o registro de expressa manifestação da vontade do paciente em documento escrito e firmado, após a informação a respeito dos riscos da cirurgia, os possíveis efeitos colaterais, a dificuldade de sua reversão e opções de contracepção reversíveis existentes. Então é assim, quem quiser fazer a laqueadura tem que fazer um documento assinado com a firma reconhecida em cartório, onde nesse documento a pessoa vai colocar que ela quer fazer a laqueadura, apesar de saber dos riscos, do fato da reversibilidade ser difícil e das possíveis complicações que possa acontecer, tá? Agora, é proibida a esterilização cirúrgica durante os períodos de parto ou aborto, exceto nos casos de comprovada necessidade por cesarianas sucessivas anteriores, que seriam 2 ou mais cesarianas, tá? Então é assim, se a mulher naquele momento, eu vou entrar na sala de cirurgia, agora eu falo para o médico, doutor, olha, o senhor vai fazer cesárea, me faz a laqueadura? Não, eu não posso fazer. Eu só posso fazer a laqueadura sem ter toda aquela documentação, aquele período, tudo que eu falei antes, numa paciente que vai ser submetida a cesárea nesse momento, se ela tiver 2 ou mais cesáreas anteriores, tá? Não será considerada a manifestação da vontade durante a ocorrência de alterações na capacidade de discernimento por influência de álcool, drogas, estados emocionais alterados ou incapacidade mental temporária ou permanente. Lógico, uma paciente que chegar para a gente no consultório, tiver alcoolizada, tiver sob efeito de drogas ou tiver num surto de uma doença mental, a gente não pode fazer, tá? Um outro artigo que essa lei fala é que a esterilização cirúrgica, como método contraceptivo, somente será executada através da laqueadura tubária, sendo vedada através de histerectomia e de ooforectomia. Bom, é o seguinte, se a mulher quiser ser submetida a uma laqueadura, a gente tem que fazer a cirurgia para a laqueadura. Nós não vamos tirar o útero dessa mulher ou tirar os ovários dessa mulher para que ela não engravide, tá? Uma outra pauta dessa lei é que, na vigência de sociedade conjugal, a esterilização depende do consentimento expresso de ambos os cônjuges. Então, por exemplo, aquela mulher que tem uma união estável ou é casada, ela só pode ser submetida à laqueadura se o marido dela consentir, tá? Uma outra pauta dessa lei é que a esterilização cirúrgica em pessoas absolutamente incapazes somente poderá ocorrer mediante autorização judicial. O que significa isso? Significa que, por exemplo, se você tem um parente, um conhecido que é mentalmente incapaz, e que pode sair por aí, não vai usar método anticoncepcional e engravidar, você não pode chegar para o médico e falar, doutor, por favor, daria para o senhor fazer uma laqueadura nela por causa disso? Não, esse caso tem que ser levado para o juiz é que vai decidir se realmente a pessoa é incapaz mentalmente, e ele vai decidir se pode ou não ser submetida à laqueadura, certo? Bom, Ivone, eu espero ter esclarecido você, mas caso você ou alguma telespectadora ainda tenha dúvidas sobre esse ou outro assunto, ou se tiverem sugestões, por favor enviem para o e-mail que está aí na tela, tá? Tenha uma boa semana e não se esqueçam de cuidar bem do seu corpo, porque ele é o seu maior instrumento. Eu estarei esperando vocês aqui na próxima semana no TV Mulher. Tchau!